A paz do Senhor, vamos começar mais um vídeo para o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Eu era morador de rua, agora eu não sou mais morador de rua, moro numa casa, graças a Deus, e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu montei este canal falando da palavra, da igreja, de Deus, Deus Pai, e o Deus Filho, porque eles são a verdade, a justiça, a honra e todo o poder que emana no céu da luz. Então hoje eu vou começar a falar da página que eu abri na Bíblia aleatoriamente. Caiu em Mateus capítulo 10. Então vamos ver o que está escrito, começando pelo primeiro versículo. E depois nós vamos começar a falar do curso Seleção de Forrageiras, para ver se a gente consegue fazer uma ligação espiritual sobre os dois assuntos. Este curso faz parte do curso técnico de como criar gado de leite. Nós estamos fazendo a série de pastagens e alimentação animal. Então este título ele vai ser falado inicialmente neste vídeo. Depois vamos dar sequência em outros vídeos. Mas como tem vários assuntos referente à questão de alimentação e nutrição animal, mais especificamente a alimentação de gado de leite, então vamos abrir vários vídeos falando sobre os temas relacionados aos cuidados do bovino. Então vamos começar a ler Mateus capítulo 10 e vamos ver a revelação de Jesus Cristo para a gente começar os trabalhos. Versículo 1. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos, com E minúsculo, imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ponto. Então aqui a gente já começa bem o vídeo falando sobre um versículo bem legal, bem interessante. Aqui está dizendo que Jesus chamou os seus 12 discípulos. Então ele tinha 12 homens que ele começou a ensinar. Por que esses 12 discípulos, estes 12 homens, foram escolhidos para começar o evangelho da igreja cristã, que é o mesmo evangelho da igreja, evangelho dos pobres dos alimentos sagrados? Porque no livro de João, que é um dos apóstolos, depois João se tornou apóstolo de Jesus, ele revela no livro dele que existiam vários discípulos
além dos 12. Mas em uma determinada parte do capítulo de João, no capítulo 6 de João, já está falando uma informação importante a respeito disso que eu comecei a falar agora. Que todos os discípulos, que eram muitos discípulos que seguiam Jesus, foi saindo fora, foi se distanciando de Jesus. Então vamos até João, capítulo... eu acho que é capítulo 6. Deixa eu ver aqui. Que fala a respeito deste assunto, explicando melhor pormenorizadamente este episódio, este acontecimento que eu comecei a falar agora. E só sobrou esses 12 discípulos, que daqui a pouco nós vamos falar o nome deles, porque está escrito em Mateus capítulo 10, onde nós começamos a ler. Então, aqui no livro de João, capítulo 6, explica com mais detalhes isso que eu comecei a falar agora. E daí vamos ver aqui o versículo que a gente pode começar a falar disso. Podemos começar podemos começar do versículo 59 do capítulo 6 de João, para dar continuidade nesse pensamento que eu comecei a falar agora, que Jesus ele tinha vários discípulos, mas de repente os discípulos começaram a se afastar de Jesus e só ficou os 12 discípulos. Então, versículo 59, vamos ler. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então Jesus Cristo estava dizendo várias coisas antes do versículo 59 para os judeus que estavam dentro da sinagoga. Vamos continuar lendo, versículo 60. Muitos, pois, preste atenção agora, dos seus discípulos, ouvindo isto, o que ele estava dizendo dentro da sinagoga, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Interrogação. Ele estava fazendo um discurso dentro da sinagoga dos judeus, porque os judeus eram discípulos de Jesus Cristo, mas eles não aceitaram a palavra de Jesus neste momento. João está relatando, o João, o apóstolo. E versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, : isto escandalizai-vos? Interrogação. Então Jesus estava perguntando para esses discípulos que foram embora, que largaram Jesus Cristo
e preferiram seguir a vida mundana, que eram os judeus da sinagoga, porque aqui nós começamos a falar que Jesus estava dentro da sinagoga dos judeus. Então, no versículo 61 está escrito assim: Jesus, ele já sabia em si mesmo, dentro dele, que os seus discípulos murmuravam. E a palavra murmurar significa contrariar, fofocar entre as pessoas, né, que estavam seguindo Jesus. Daí Jesus disse esta frase: isto escandalizai-vos, porque as pessoas estavam achando o discurso dele muito fora do normal, muito incomum, igual acontece hoje, porque a gente fala as coisas, por exemplo, aqui do canal da Igreja dos Evangelhos dos Pobres, e ninguém acredita, ninguém confia, ninguém tem fé. As pessoas acham que elas estão certas, corretas, dentro da cabeça, do pensamento de cada um. E eu estou passando o que Jesus estava passando nesse momento aqui. Porque agora nós estamos começando os trabalhos. Mas eu ainda não achei as pessoas que são a cara e a identidade da Igreja Evangelho dos Pobres. Porque elas não confiam, não acreditam, né, no que eu estou fazendo, né? Mas Jesus, ele conseguiu 12 discípulos, 12 pessoas que acreditaram nele, mesmo Judas Iscariotes, né? Que faz parte da obra do Deus Pai, né? Que Jesus escolhesse Judas Iscariote, porque se não tivesse um traidor dentro do grupo, dentro da igreja cristã, não teria como a obra de Deus estivesse sido concretizada, porque muitos acham que ainda tem que fazer obras, mas a Igreja Evangelho dos Pobres é contra este pensamento, porque na Bíblia está escrito vários versículos no Novo Testamento falando sobre obras. Mas tem 2 versículos específicos, pode ser até que tenha mais, falando que Paulo disse que a gente não precisa fazer mais obra nenhuma. Tem mais de 2, eu me lembro mais ou menos de 2. Um está, acho que em Efésios, Filipenses, e outro está em Romanos, dizendo categoricamente que a gente não precisa fazer mais obras. E aqui, neste caso, neste tempo, nesta situação, quando Jesus estava vivo, era necessário todos fazerem obras, porque ainda o Evangelho estava sendo anunciado, proclamado. Mas agora o Evangelho ele já está pronto, que é a Bíblia dos cristãos. Por isso que a gente não precisa fazer mais obras. A gente tem que entrar nas obras e descansar nas obras, repousar, como está escrito no livro sacerdotal de Hebreus, que daí Paulo explica porque a gente não precisa fazer mais obras. Mas o livro de Hebreus é um livro como se fosse um nível avançado do cristianismo, do evangelho,
da doutrina de Jesus Cristo. Porque Hebreus já é um livro que o cristão ele já tem que estar totalmente já consagrado no fundamento, nos fundamentos que são os 4 livros, né, evangélicos, que é o livro de João, de Mateus, de Lucas e de Marcos. Então, primeiro a gente tem que passar pelo fundamento que está escrito aqui. Por isso que nós estamos lendo agora esta parte, para a gente poder entender o que aconteceu nesse momento. E a gente pode usar isso que eu estou lendo agora, até este momento, para incorporar na nossa vida, porque as pessoas, elas são assim, elas são muito instáveis, elas começam uma coisa e param, elas não têm determinação, não têm força de vontade, elas desistem no meio do caminho, e é isso que está dizendo aqui na história que nós estamos lendo. Que nem eu ouvi falar lá onde eu faço tratamento de cabeça psiquiátrico. Eu faço tratamento lá no CAPS. E lá tem muitas reuniões, e lá tem os psicólogos, assistente social, tem vários profissionais que fazem reunião com os pacientes, né? Eu sou um paciente que frequento lá o CAPS, que é um centro de ajuda aos doentes mentais, né? Da prefeitura aqui da minha cidade, de Franca, São Paulo. E lá eles falam muitas coisas. E eles falam sobre esse assunto da doença, que existe uma doença que chama bipolar, que é a doença que eu tenho, né? Eu acredito que eu tenho essa doença porque ninguém fala qual doença que eu tenho, mental, né? Mas eu sou diagnosticado como doente de cabeça, né? E lá eles falam muito sobre as doenças, então eu fico ouvindo e sobre essa doença bipolar, eu sei falar alguma coisa, porque já ouvi várias reuniões deles, já participei, e na área da saúde mental, esses profissionais chamam a pessoa que é bipolar quando ela está em 2 polos. O polo de excitação, que eu esqueci o outro nome que se fala, e o polo de depressão. No polo de excitação é um outro nome, mas é parecido com esse que eu falei agora. Se eu lembrar, eu falo qual que é o nome correto que eles usam. Nesse polo de excitação, a pessoa fica eufórica, ela quer fazer tudo, ela já acorda, já quer ganhar o mundo, quer ir até para a lua. Daí ela entra na academia, daí ela começa a fazer exercício, ela começa a fazer um monte de curso que ela quer se especializar. É isso que eu tenho, esse perfil. Esse perfil encaixa no meu problema de saúde mental.